Pessoal, a próxima atividade é a atividade 2 que nós iremos fazer. Atividade 2, feixe de retas paralelas cortados por uma transversal, tá? E aí a que a gente vai fazer é a 2.1, certo? A 2.1 diz assim: o engenheiro foi contratado para fazer o mapa das ruas de um condomínio fechado. Ao final dos estudos, apresentou os seguintes esquemas. Então, nós temos aqui o esquema A e o esquema B, tá? Então, ele foi contratado para fazer o mapa das ruas de um condomínio fechado. E aí, ele fez um esquema A e o esquema B, tá bom? Para cada esquema, utilize um transferidor para verificar o que acontece com os ângulos quando a reta M intercepta as retas R e S. Registre suas conclusões. Então, nós temos aqui no primeiro esquema, no esquema A, nós temos aqui, ó, duas retas, tá? Essa reta R e a reta S. Essas retas, a reta S, R e a reta S, elas são paralelas, tá? Tá vendo, ó? Paralelas. E a reta M é uma transversal, beleza? No esquema B, nós temos a reta S e a reta R. Com um pequeno detalhe, qual é a diferença do esquema B para o esquema A? É que aqui nesse caso as retas S e R não são paralelas, tá vendo? Elas não são paralelas. A reta R está um pouco inclinada e cortada por uma transversal M, certo? Então ele diz assim: para cada esquema, utilize um transferidor para verificar o que acontece com os ângulos quando a reta M intercepta as retas R e S. Registre suas conclusões. Então, pessoal, essa aqui eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Eu vou fazer junto com vocês. Então, vocês façam junto comigo, beleza? Vamos lá. Pessoal, em primeiro lugar, você vai pegar uma régua e vai prolongar aqui, ó, a reta M, tá? No esquema A. Você dá uma prolongada com o lápis assim, ó. Dá uma prolongada, tá? Vamos prolongar bastante aqui, certo? Você vai fazer a mesma coisa no esquema B, certo? Você vai prolongar aqui, ó. Pega e dá uma prolongada aqui, ó. Vai com o lápis e prolonga, certo? Então, você vai fazer isso. Pessoal, depois, ele está pedindo para usar aqui, ó. Utilize um transferidor. Então, eu vou apresentar para vocês um transferidor. Um transferidor é isso aqui, ó. Isso é um transferidor. Esse instrumento aqui chamado de transferidor. E ele serve para medir ângulos, tá? E eu vou explicar como que faz para medir ângulos, certo? Então, veja. Eu vou pegar aqui, ó, e vou medir. Eu vou medir esse ângulo aqui, tá vendo, ó? Quanto que mede esse ângulo aqui, ó. Certo? Esse ângulo aqui. Vamos ver quanto que ele mede? Vamos lá. Para medir um ângulo, no transferidor, não sei se vocês estão vendo aí, acho que tá dando para ver. No transferidor, aqui no meio tem uma bolinha aqui, ó, um raso aqui, né? Com um tracinho no meio. É uma bolinha, né? Uma metade de uma bolinha com um tracinho no meio. Então, você vai pegar esse tracinho no meio e vai colocar aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó? Você colocar bem no ponto. Você faz um ponto aqui, ó. Aí você vai fazer um ponto aqui, ó. Onde as retas se interceptam, faz um pontinho aqui, certo? E aí coloca esse risquinho do meio do transferidor bem no meio da bolinha que você fez, tá? E aí, veja, ó. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui mais. Veja, aqui nós temos o transferidor. E aqui, ó, do zero, nós temos um ângulo aqui, ó, que começa no transferidor do zero e ele vai a abertura até 180 graus. Então, quando é uma reta, nós chamamos de ângulo raso, tá? Que é um ângulo de 180 graus. Só que, veja, aqui, ó, nós temos essa reta, ela tá dando aqui, ó, batendo aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Ela tá passando aqui, ó, entre o 30 e o 140, certo? Então, veja, ela tá... O que significa isso? Que aqui tem uma abertura, tá? Uma abertura entre
a reta R e a reta M, que é essa abertura aqui, ó, tá? Quanto que mede essa abertura? Essa abertura, ela mede, aqui eu tenho 130, eu tenho que olhar o de cima, né, ó, o de cima. Eu tenho o 130, certo? E o 140. E entre o 130 e o 140, está bem no meio. Isso significa que esse ângulo aqui mede 135 graus, tá? Então, tudo bem? Continuando, pessoal. Se esse ângulo aqui, ó, mede 135 graus, quanto que mede esse ângulo aqui, ó? Quanto que mede? Pego o transferidor, ó lá. Eu pego o transferidor, faço um pontinho no meio, de onde as retas se interceptam aqui, ó. Faz um pontinho. Pego o meio do transferidor aqui, tá vendo, ó? Tá vendo esse risquinho aqui, ó? Onde tá o meio do transferidor? Esse risquinho eu vou colocar em cima da bolinha que eu fiz aqui, ó. Coloca lá no meio, tá? E aí, veja, vai dar a mesma coisa, tá? Dá a mesma coisa, dá a mesma medida, né? Esse ângulo dá a mesma medida, ó. 135 graus, tá vendo? A mesma medida, tá bom? Pessoal, agora eu vou medir esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, ó, certo? Esse ângulo. Pessoal, dá para você perceber, dá para vocês perceberem que esse ângulo, ele tem a mesma medida que esse, que por sua vez tem a mesma medida que esse, e que também esse aqui, ó, é a mesma medida, não precisa nem medir, ó. Veja, isso tem a mesma medida, certo? A mesma medida. E se esses aqui têm a mesma medida, então esse ângulo aqui, ó, vamos ver quanto que mede ele, esse ângulo aqui? Vamos lá, colocar aqui o transferidor, né, ó, na bolinha que a gente fez, coloca o transferidor, certo? E vamos ver quanto que ele tá medindo aqui, ó, olha aqui, ó, vamos verificar. Olha aqui, ó, quando o ângulo, ele é mais do que 90 graus, tá vendo? Tá vendo que 90 graus tá bem aqui, ó? Quando ele é maior que 90 graus, então eu utilizo o de cima, né, ó. Porque ele tá assim, né, ó. Ele tá no sentido horário, né? Esse ângulo, ele tá no sentido horário. Veja que ele tá aqui assim, ó, sentido horário. Então, os ângulos, eles podem ser no sentido horário ou anti-horário. Por que horário e anti-horário? É o sentido do ponteiro do relógio. Horário, o ponteiro do relógio, ele anda nessa posição aqui. E anti-horário, ele anda nessa posição. Então, veja que a abertura tá aqui, ó. A abertura desse ângulo estava aqui. Então, significa que é um sentido horário. Então, no meu transferidor, a parte de cima aqui, ó, são ângulos no sentido horário. Ele começa do zero aqui e termina no 180 graus aqui. E aí eu tenho no transferidor a linha de baixo. Na linha de baixo, ele começa do zero aqui e termina no 180 graus do lado oposto. Então, significa que a parte de baixo aqui, a numeração de baixo do meu transferidor é o sentido anti-horário, tá? É o sentido anti-horário. Então, linha de cima, sentido horário, linha de baixo, anti-horário. Então, vamos ver quanto que mede esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Tá, ó, esse aqui, ó. Vamos ver? Olha aqui, ó. Como ele tá, a abertura dele tá pra cá, ó. Tá pra cá. Então, ele é anti-horário. Então, eu vou verificar na linha de baixo. Então, ele tá começando do zero aqui, ó. Começa do zero aqui e vai até o... Tá entre 40 e o 50, tá? É 45. Então, esse ângulo aqui mede 45 graus, tá? 45 graus. Então, veja. Se eu pegar 135 e somar com 45, vai dar 180 graus, que é o ângulo todo aqui, ó. Esse ângulo todo. Então, significa que esse ângulo aqui mede 45 graus. Pessoal, se esse aqui mede 45 graus, eu preciso medir esse ângulo aqui, ó? Não. Esse aqui também mede 45. Esse aqui mede 45 graus. Se esse aqui mede 135, esse aqui também mede 135 graus, tá? Então, esse aqui mede 45, então esse aqui mede 45 também, tá? Então, se esse aqui mede 45, quanto que mede esse aqui, ó? 45 também, ó. 45 graus. Se esse mede 45, quanto que mede esse aqui, ó? Que fecha o círculo? Também mede 45 graus, tá bom? Então, o que a gente conclui aqui, ó? O que vocês vão escrever aqui nessa questão aqui? O que vocês vão escrever?
Então você vai escrever o seguinte, que no esquema a reta M é transversal às retas paralelas R e S, e os ângulos formados entre as retas M e R possuem as mesmas medidas dos ângulos correspondentes formados pela reta M e S. Você vai escrever isso daí, tá? E no esquema B, olha aqui o esquema B, agora vamos para o esquema B, tá? Eu vou no próximo vídeo no esquema B.